see. Just be glad he's not your dad. Hey, don't sass your half-brother, half-pint. Opa, bom, como vocês estão? Vocês já jogaram um jogo muito bom e quando foram pesquisar mais sobre ele, descobriram que ele só sumiu ou que não tem muito conteúdo sobre? Nesse vídeo vamos falar sobre esses jogos muito bons que sumiram. Pegue seu lanchinho e aproveite o vídeo. Para abrir essa lista, vamos começar com um jogo até que desconhecido da From Software, conhecida por seus jogos como Dark Souls, Demon Souls, Sekiro Yeah, I actually think I could. e Elden Ring. Kwon foi um dos jogos survival horror que a From produziu. O jogo se passa no Japão feudal, durante o período Heian, século XI, numa grande mansão cercada por florestas e jardins. Tudo começa quando espíritos malignos e criaturas sobrenaturais passam a assombrar o local. Você assume diferentes protagonistas, além de um terceiro caminho secreto, cada um com motivações distintas, mas todos conectados ao mesmo mistério: descobrir a origem da maldição que caiu sobre a mansão. No início, o jogador pode escolher entre duas personagens, Utsuki ou Sakuya. Suas histórias acontecem simultaneamente, independente da escolha, e só explorando ambas é possível ter uma noção mais completa dos acontecimentos. A trama mistura lendas e folclore japonês, espíritos, maldições, exorcismos, tem uma atmosfera ritualística. Há referências a práticas antigas, símbolos shintoístas e elementos de necromancia, mais voltado para o clima e o medo do desconhecido do que para sustos gratuitos. O foco é explorar a mansão, enfrentar criaturas sobrenaturais e sobreviver, enquanto aos poucos você entende como a maldição começou. A história é dividida em 3 capítulos: Yin, Yang e Kwon. Cada rota mostra a perspectiva de um personagem diferente. Só no final, juntando os pontos, você entende toda a verdade por trás da maldição. Tá, e já que ele é um jogo tão interessante, por que ele faliu? Bem, na época, quando ele foi lançado em 2004 no Japão e só em 2006 no Ocidente, chegou tarde no ciclo do PS2, quando o público já estava de olho em jogos como Resident Evil 4, Silent Hill 4 e até novos consoles, tipo o PS3. O pouco marketing da From Software / Tech, a publisher ocidental, então muita gente nem ficou sabendo do jogo. O estilo era muito nichado para sua época. O foco em folclore japonês com estética ritualística e narrativa lenta não conectou tão bem com o público ocidental da época, que estava mais acostumado com aquele terror hollywoodiano. Para a galera que não entendia ou não se interessava pela cultura japonesa, parecia esquisito demais. E bem, esse pessoal tá aí até hoje, jogando um jogo por simplesmente não ser do tipo deles. Death Stranding que o diga. Além de problemas técnicos e de jogabilidade tipo movimentação e combate eram travados e muito lentos, mesmo para os padrões de PS2. Muitos críticos da época compararam diretamente com Resident Evil 4, que já tinha controles mais modernos e ação mais fluida. O efeito de comparação deu uma envelhecida legal no jogo logo no lançamento. E para piorar a situação, ele saiu num período onde jogos como Resident Evil, Silent Hill e Fatal Frame estavam fortes. Então, como sempre, não sobrou nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Outro fator foi a distribuição e vendas baixas, uma tiragem pequena, principalmente fora do Japão. Poucas cópias chegaram às lojas, o que automaticamente limitou o alcance e sucesso. Quem comprava achava diferente, mais estranho. Então boca a boca não ajudou muito. O Kwon acabou ofuscado, já que não tinha o mesmo peso de marketing ou inovação dos jogos de sua época. Por causa disso, Kwon vendeu pouco e nunca teve chance de virar uma franquia de sucesso. A From Software, antes de ser a empresa dos jogos Souls, abandonou o gênero survival horror e seguiu para RPGs e ação. E uma curiosidade, justamente por ter sido tiragem baixa e flopado comercialmente, Kwon virou um dos jogos mais raros e caros do PS2. No mercado de colecionadores, chega a passar dos $500 em mídia física original.
Ele era um survival horror à frente do seu tempo, por trazer terror folclórico japonês, algo que só anos depois voltou a ser tendência. Com jogos como Nioh, Sekiro, Ghost of Tsushima, Toukiden, Onimusha e World of Warhorror. Agora um jogo mais famosinho da Capcom, Haunted Grounds. Ele é um daqueles jogos que começam sem pressa em explicar nada. Fiona Belli, a protagonista, acorda depois de um acidente e, do nada, já está dentro de um castelo europeu gigantesco, cheio de corredores longos e jardins que mais parecem esquecidos pelo tempo. Ela não sabe como foi parar ali, e você, jogador, também não. Esse é o ponto. Desde o início, tudo é mistério. Mas logo você percebe que o problema não é só estar presa. O castelo não é vazio. Ele é habitado por pessoas. Parecem humanas, mas agem de um jeito perturbador. Cada uma tem sua própria obsessão em relação a Fiona. E esse é o peso que você carrega o tempo inteiro. Saber que está sendo observada, caçada, testada. É como se cada personagem fosse um pedaço de um segredo maior que envolve o castelo e, claro, a própria protagonista. No meio disso tudo, surge o melhor personagem desse jogo inteiro, Huey, um cachorro que aparece quase como um milagre. Ele não é só o parceiro de gameplay, mas sim um único fio de humanidade que Fiona encontra. A relação dos dois se torna um dos pontos mais fortes da história. E é justamente isso que faz Haunted Grounds ser diferente. Ele não é só um jogo de terror sobre fugir de perseguidores, mas sobre estar vulnerável em um lugar estranho, cheio de segredos pesados que a Fiona precisa encarar. O castelo, os personagens e até o clima em volta tem um peso simbólico que vai se revelando pouco a pouco. No fim, não se trata apenas de escapar, mas de entender o que realmente está acontecendo ali. Apesar de toda a originalidade, o jogo acabou sendo um daqueles jogos que não tiveram o reconhecimento que mereciam. O problema não foi só a qualidade, mas o momento em que saiu. Ele chegou em 2005, quando o PlayStation 2 já estava tomado por outros survival horrors e por um mercado que estava mudando. A Capcom, que foi quem publicou o jogo, praticamente não deu atenção para a divulgação, e sem marketing, muita gente sequer ouviu falar dele na época. Além disso, o gênero estava em transformação, mas a indústria já começava a olhar para experiências mais voltadas para a ação, como Cold Fear e Obscure. No meio desse turbilhão, Haunted Grounds ficou numa posição complicada. Era refinado, mas parecia mais um dentro de uma prateleira já lotada. Outro detalhe é que o jogo não era nada fácil de vender. Protagonista frágil, ritmo lento e foco psicológico. Tudo isso contrastava com o que o público mais jovem buscava na época. Quem descobriu o jogo, no entanto, encontrou uma pérola que acabou se tornando cult com o passar dos anos. Hoje muita gente olha para trás e considera Haunted Grounds uma das experiências mais únicas de terror do PS2. Saindo um pouco do survival horrors, Okami, de 2006 e PS2, é diferente de praticamente tudo que saiu na época. A história gira em torno de Amaterasu, a deusa do sol, que aparece na forma de um lobo branco. O mundo está mergulhado em trevas e cabe a ela devolver a luz, cor e esperança ao que foi tomado por uma maldição. O jogo chama a atenção porque mergulha de cabeça no folclore japonês. Durante a jornada, aparecem deuses, monstros e figuras que parecem sair direto de lendas antigas. Mas não é só isso. Tudo é contado através de um estilo visual que imita a pintura japonesa tradicional, como se cada cenário fosse um quadro que ganhou vida. E o que torna o Okami especial é justamente essa combinação. Ele não é só mais um jogo de ação com puzzles, é uma experiência que faz o jogador sentir que está restaurando o mundo de verdade. Cada vila salva, cada floresta recuperada, cada personagem encontrado faz parte de algo maior, a ideia de devolver equilíbrio à vida. No fim, jogar Okami é como revisitar uma lenda antiga, mas com um controle na mão. Ele lembra que a natureza, a cultura e até mesmo os pequenos detalhes do dia a dia têm um valor que muitas vezes a gente esquece. E apesar de toda a qualidade e da recepção crítica incrível, Okami não vendeu bem na época. O problema não era a jogabilidade ou o estilo artístico. Na verdade, essas eram as partes mais elogiadas.
O grande desafio foi o time e o mercado. O jogo saiu em 2006, no final da vida do PS2, entre aspas, quando muita gente já estava de olho em franquias mais consolidadas. Além disso, o visual inspirado em pintura Sumier, embora lindo, era diferente demais do que o público estava acostumado, e alguns jogadores não se interessaram por algo tão artístico e pausado. Outro fator foi a divulgação limitada. A Capcom lançou o jogo com pouca promoção fora do Japão, então muita gente nem chegou a ouvir falar dele quando saiu. Jogos de terror e ação mais diretos, ou com estilo mainstream, estavam dominando, enquanto Okami parecia uma experiência de nicho. O resultado? Vendas baixas, mesmo com crítica positiva e prêmios. Hoje, ironicamente, esse mesmo estilo artístico e narrativo é o que faz Okami ser lembrado como um clássico cult, mas na época isso foi justamente o que impediu de se tornar uma franquia maior. Kia Dark Lineage é uma mistura de gêneros como plataforma 3D, beat'em up e ação e aventura. O jogo começa com uma história simples, uma garota comum vivendo sua vida até que tudo muda de repente. Ela e o irmão são sugados para um outro mundo, um lugar estranho, cheio de criaturas que parecem saídas de um sonho ou de um pesadelo. Esse universo não tem nada a ver com o que ela conhecia, e logo ela percebe que não caiu lá por acaso. Nesse novo mundo, existe uma luta rolando, uma força opressora que transforma seres inocentes em guerreiros brutais, e um povo que sofre por não ter como se defender. Kia, mesmo sem entender direito como, acaba sendo jogado no meio desse conflito, e o detalhe é que o irmão dela também se torna peça importante nessa história. Não necessariamente do jeito que ela gostaria. A partir daí, a trama vai se desenrolando como uma mistura de jornada pessoal e aventura de fantasia. Kia precisa descobrir onde se meteu, salvar quem pode e ao mesmo tempo encarar o peso das escolhas que o próprio sangue dela carrega. É menos sobre ser uma heroína perfeita, e mais sobre alguém tentando sobreviver e entender o que o papel que foi obrigado a assumir num lugar que não pediu para estar. Kia tinha tudo para ser aquele jogo lembrado como um clássico escondido do PS2. Visual bonito para a época, história com identidade própria e um mundo que misturava fantasias com temas mais sombrios. Mas o problema é que ele nasceu em um momento ingrato. Lançado em 2003, ele saiu no meio de uma enxurrada de jogos gigantes. Prince of Persia, Sands of Time, Beyond Good and Evil, Jack 2, Ratchet & Clank. Ou seja, a concorrência não era só pesada, era esmagadora. Todo mundo já tinha seus mascotes e suas franquias favoritas. Então um título novo de um estúdio sem tanto nome não tinha como disputar no mesmo nível. Outro ponto é que a divulgação foi quase inexistente. Muita gente nem ficou sabendo que o jogo existia. Diferente da Capcom ou da Ubisoft, a Atari, que publicou Kia, não tinha o mesmo alcance de marketing. Resultado, ele até chamou a atenção de quem jogou, mas nunca chegou ao público grande. No fim, Kia acabou sendo aquele típico jogo que tinha boas ideias, mas que ficou esquecido, soterrado pelos pesos pesados do mercado. Não vendeu o suficiente, não teve sequência e a desenvolvedora, a Eden Games, acabou guardando esse projeto na prateleira. Hoje é lembrado mais como uma pérola perdida do que como um título que realmente brilhou. Agora uma experiência pessoal. Quando eu fui gravar a gameplay desse jogo com meus amigos, meu amigo que estava jogando só embrasou no jogo e foi indo. De tão legal que tava. E realmente é um jogo bem interessante. Mesmo que a gente não tenha passado do tutorial. Valeu aí, Tigers. Olhando os exemplos desses jogos, podemos perceber que a maioria dos motivos foi por ser jogo nichado e com pouco marketing. O que é algo triste, porque muitos desses jogos, todos esses jogos no caso, são muito bons. Quando eu estava jogando, me diverti com eles, mesmo não tendo me aprofundado tanto na gameplay, eu curti, de verdade. Foi uma experiência muito legal, cada um deles. E também eu quero agradecer a cada um que ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado, de verdade. E se vocês tiverem ideias para próximos vídeos, podem estar comentando, eu vou estar lendo. Muito obrigado a todos que ficaram.